Olá pessoal, nesse vídeo então continuando esse assunto sobre interpretação das escrituras, né? Eu vou partir para alguns estudos de caso, né? Ainda tomando como base esse documento que eu analisei na primeira parte da Pontifícia Comissão Bíblica do Vaticano. Então, na primeira parte a gente falou um pouquinho sobre o catecismo, sobre esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica e sobre também uma passagem ali da Tomás de Aquino que é citado no Catecismo. Então aqui são alguns exemplos que o próprio documento do Vaticano ele analisa para mostrar a aplicação desse método crítico histórico na interpretação do texto bíblico. Então ele vai citar algumas passagens, né? Então vamos ver aqui algumas passagens. A primeira passagem é a do Mar Vermelho, que Moisés atravessa o Mar Vermelho e salva o povo judeu do Egito. Então, o relato da passagem dos israelitas pelo mar constitui parte essencial das leituras prescritas para a celebração cristã da noite de Pascal. Essa história baseia-se numa antiga tradição que recorda a libertação do povo reduzido à escravidão. Essa tradição oral, posta por escrito, foi objeto de múltiplas releituras e, por fim, inserida na narrativa do Êxodo e na Torá. Nesse quadro, a libertação de Israel é apresentada como uma nova criação. Assim como Deus criou o mundo separando o mar da terra seca, ele criou o povo de Israel, traçando para eles um caminho de terra seca através do mar. Assim, a história vincula estreitamente uma antiga tradição narrativa e uma interpretação teológica baseada na teologia da criação. A verdade da história reside, pois, não apenas na tradição de que guarda a memória, uma história de libertação que manteve toda a sua atualidade na época do exílio babilônico, quando Israel subjugado esperava a liberdade, mas também no acompanhamento da interpretação teológica. O texto bíblico une, portanto, indissoluvelmente uma história antiga, transmitida de geração em geração, e a atualização da mesma, que foi proposta posteriormente. Esta atualização evoca a situação dos autores no Êxodo 14, na época em que o texto foi redigido. De fato, juntamente com a teologia da criação, a história desenvolve uma teologia da salvação, apresentando o Deus de Israel como Salvador que liberta o povo da opressão, e Moisés como personagem profético que convida o povo a confiar nele. Bom, então, nessa interpretação que ele traz, o método histórico crítico de Israel Finkelstein e Thomas Homer, por exemplo, ele nega a comprovação histórica dessa passagem, né? Alega uma série de incompatibilidades, né, do texto bíblico com toda a logística que envolveria 600 mil pessoas, como é dito no texto, né, mais crianças e mulheres, que daria aí quase 1,5 milhão de pessoas atravessando o Mar Vermelho, né? Então, essa passagem não tem evidência histórica, né? Essa passagem dos judeus pelo Monte Sinai. Então, há aqui um conflito com o método crítico histórico, né? Mas que o texto aqui ele não aborda, né? Ele trata como um fato histórico a passagem pelo Mar Vermelho. Segundo, terremoto. Bom, Mateus 28:2 fala de um terremoto nos episódios ali da ressurreição de Jesus. Aí o texto da Comissão do Vaticano diz o seguinte: o fato de Mateus 28:2 se referir a um terremoto não significa que os outros evangelhos, ao não mencioná-lo, o neguem. Uma dedução desse tipo não seria certa, pois se baseia exclusivamente em um argumento de silêncio. Por outro lado, o terremoto parece fazer parte do estilo teológico de Mateus. De fato, apenas este evangelista menciona um terremoto, juntamente com outros fenômenos extraordinários após a morte de Jesus, como aparece no capítulo 27, versículo 51, e apresenta-o como a razão pela qual o centurião e os seus soldados se enchem de medo e confessam a filiação divina de Jesus crucificado. A esse propósito, é preciso ter em conta que nas descrições das teofanias que encontramos no Antigo Testamento, o terremoto é um dos fenômenos que se manifesta a presença de Deus. Assim, é provável que Mateus use esse motivo literário.
mencionando o terremoto, ele quer enfatizar que a morte e a ressurreição de Jesus não são eventos comuns, mas eventos convulsivos, nos quais Deus age e realiza a salvação da raça humana. Assim, o evangelista não fala de um terremoto cuja força poderia ser medida segundo os graus de uma determinada escala, mas quer despertar a atenção dos leitores e encaminhá-la para Deus, destacando o fato mais importante da morte e ressurreição de Jesus, sua relação com o poder de Deus. Bom, aqui essa passagem aqui, eu fiquei em dúvida se, afinal de contas, ele acha que foi um fenômeno histórico ou não, porque em determinados momentos ele fala que não teve escala, não poderia ser medido, o que importa foi o significado. Quer dizer, por outro lado, ele parece que o fato dos outros evangelhos não dizerem não quer dizer que não existiu. Quer dizer, eu fiquei na dúvida se, afinal de contas, é um fato histórico ou não. Não ficou claro para mim. Milagres de Jesus. Os sinóticos falam de obras de poder, dinamis, enquanto o Evangelho de João usa o termo sinais, semeia. Essa diferença terminológica é muito significativa. Então a palavra milagre não existe, né? Ou é obras de poder ou é sinais. Nos Evangelhos sinóticos, o reino de Deus é o centro do anúncio de Jesus. As obras de poder devem confirmar e mostrar que a realidade desse reino se mostrou e se faz presente. Jesus diz sobre sua atuação, ser expulso pelos demônios, pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. No Evangelho de João, as ações extraordinárias de Deus são chamadas de sinais, isto é, devem levar a uma outra realidade. Sobre a primeira ação extraordinária, a transformação da água em vinho em Canaã, o evangelista diz: este foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou. O significado e a finalidade dos sinais é revelar a glória de Deus, que consiste na relação com Deus, e conduzir a fé em Jesus. João também usa frequentemente o termo obras, para definir as ações extraordinárias de Jesus. Esses são sinais para os homens e também são obras que correspondem à atuação de Deus, pois são testemunho que Jesus foi enviado por Deus Pai. Então aqui não resta dúvida, os milagres de Jesus são fatos históricos, né? Aqui já ficou claro que para a igreja, milagres de Jesus são fatos históricos, não há dúvida. É a maneira de confirmar a presença do reino de Deus. Então, silêncio das mulheres. A passagem em 1 Coríntios 14, versículo 34. Fala do silêncio das mulheres durante o culto, né? Também apresenta dificuldades, porque Paulo pede às mulheres que se calem durante as assembleias. Diz Paulo: como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem ficar em silêncio nas assembleias porque não podem falar, antes que se submetam, como diz a própria lei. Mas se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é impróprio que as mulheres falem na assembleia. Esses versículos parecem contradizer o que se afirma em 1 Coríntios 14, 31, onde diz que todos podem profetizar, e em 1 Coríntios 11, 5, onde se falava de mulheres profetizando. Pois bem, as afirmações de 1 Coríntios 14, 34 devem ser contextualizadas, ou seja, interpretadas em relação aos versículos anteriores sobre as profecias. Paulo certamente não quer dizer que as mulheres não estão autorizadas a profetizar, mas que elas não devem valorizar ou julgar na assembleia as profecias de seus maridos. Os princípios que fundamentam uma proibição como esta são os respeito, a concórdia entre os cônjuges e da boa ordem nas assembleias. Se esses princípios ainda são válidos hoje, sua aplicação obviamente depende do status das mulheres nas respectivas civilizações e culturas. Paulo não faz do silêncio das mulheres um valor absoluto, mas o considera um meio adequado para a situação das assembleias na época. E hoje não devemos confundir os princípios com a sua aplicação, sempre determinada pelo contexto social e cultural. Então aqui ele está aplicando o método crítico histórico, está analisando essa orientação de Paulo como localizada para aquele local e para aquela época. E ele sugere que isso, nos tempos de hoje, diante do novo papel das mulheres, já não se aplica mais, né? Sim, está aplicando o método histórico-crítico aqui, de analisar
não como uma verdade atemporal, mas uma verdade contextualizada para a época. Outra passagem é da submissão das mulheres. Aí diz assim: mais difícil e menos defensável, se for entendida como princípio absoluto, é a forma como 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, justifica a inferioridade da mulher no âmbito social e eclesial. Diz Paulo no texto: a mulher aprenda com calma e com toda submissão. Não permito que a mulher ensine ou se arrogue autoridade sobre o homem, mas que permaneça calma. Pois primeiro Adão foi formado, depois Eva. Além disso, Adão não foi enganado. Ao contrário, a mulher, tendo sido enganada, incorreu na transgressão, embora seja salva pela maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade, juntamente com a modéstia. Então o contexto continua sendo das assembleias eclesiais, compostas por homens e mulheres. Paulo não pede às mulheres que se calem ou as impeça de profetizar. A proibição refere-se apenas aos carismas de ensino e de governo, que estariam restritos às mulheres, né? A ideia é mais ou menos a dos casos anteriores. A educação e o governo estão reservados então aos homens, e Paulo quer que esta ordem social seja respeitada. Então a considera natural. Então em 1 Coríntios 11, versículo 3 diz: a cabeça da mulher é o homem. O que cria dificuldades não é tanto essa ideia, porque, como dito acima, pode ser adaptada à cultura e à sociedade da época em que se vive, mas sim a forma como ela é justificada, ou seja, através de uma interpretação problemática das histórias de Gênesis, a ordem criada como homem superior à mulher e a queda da mulher no paraíso. Pois bem, a leitura que 1 Timóteo faz do livro de Gênesis já se encontrava em Eclesiástico 25 e 24, em outros escritos, como por exemplo no apócrifo escrito judaico Vida de Adão e Apocalipse de Moisés. A mulher foi enganada pela serpente, pecou e foi responsável pela morte de toda a espécie humana. Por isso, ela deve se comportar com modéstia e não tentar dominar o homem. Essa leitura é claramente influenciada pela forma como era então concebido e justificado o estatuto social respectivo de homens e mulheres. Por outro lado, não é compatível com 1 Coríntios 15, 21 e Romanos 5, 12. Reflete também uma situação eclesial em que era necessário encontrar argumentos de autoridade para responder às mulheres que se queixavam de não poder exercer tais funções das assembleias eclesiais. Fica claro em que esta leitura de Gênesis é condicionada pelas circunstâncias do primeiro século. No entanto, uma interpretação correta de uma passagem bíblica deve assumir e respeitar a intenção do texto. Aqui eu já senti uma certa oscilação. Como ele mostrou que é contextualizado na época, mas como ele faz esse link de Paulo com Gênesis, ali ele já, esse texto aqui do Vaticano, ele já parece que não... Pelo menos vocês podem deixar aí os comentários aí, nos comentários, mas para mim já fiquei um pouco mais em dúvida se, afinal, a comparação com Gênesis não se aplica. Ficou meio no ar aí, não ficou muito claro. Então é isso. Muito obrigado, então.